Jó 35. Eliú falou ainda mais e disse: Pensas tu que é correto dizer, minha justiça é maior do que a de Deus? Porque tu disseste, que vantagem seria para mim, e que lucro terei se eu for limpo do meu pecado? Eu responderei a ti e aos teus companheiros contigo. Olha para os céus e vê, e contempla as nuvens que são mais altas do que tu. Se pecares, o que fazes contra ele? Ou, se tuas transgressões se multiplicarem, o que fazes a ele? Se tu fores justo, o que lhe dás, ou o que recebe ele da tua mão? A tua maldade pode ferir um homem como tu és, e a tua justiça pode beneficiar o filho do homem. Por causa da multidão de opressões, eles fazem os oprimidos clamarem. Eles clamam por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus? Onde está Deus, meu Criador, que dá canções à noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Lá clamam, mas a ninguém dá resposta, por causa do orgulho dos homens maus. Certamente Deus não ouvirá a vaidade, nem a considerará, o Todo-Poderoso. Embora tu digas que não o verás, ainda assim o juízo está diante dele. Por isso, confia nele. Mas agora, porque não é assim, ele visitou sua ira, embora ele não a conheça em sua grande extremidade. Portanto, Jó abre sua boca em vão. Ele multiplica palavras sem conhecimento. Jó 36. Prosseguiu também Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que eu ainda tenho o que falar em favor de Deus. Eu trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei justiça ao meu Criador, porque verdadeiramente as minhas palavras não serão falsas. Aquele que é perfeito em conhecimento está contigo. Eis que Deus é poderoso e não despreza ninguém. Ele é poderoso em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do perverso, mas dá o direito ao pobre. Ele não tira os seus olhos do justo, mas com reis estão eles sobre o trono. Sim, ele os estabelece para sempre, e eles são exaltados. E se eles estiverem ligados a grilhões e presos com cordas de aflição, então ele lhes mostra as suas obras e as suas transgressões, com as quais se excederam. Ele também lhes abre os ouvidos à disciplina, e comanda que eles retornem da iniquidade. Se eles o obedecerem e o servirem, passarão seus dias em prosperidade e os seus anos em prazeres. Mas, se eles não obedecerem, perecerão pela espada e morrerão sem conhecimento. Mas os hipócritas de coração amontoam a ira. Eles não clamam quando ele os amarra. Eles morrem na juventude e sua vida está entre os imundos. Ele livra o pobre de sua aflição e abre seus ouvidos na opressão. Ainda assim, ele teria te removido do lugar estreito para um lugar amplo, onde não há aperto, e o que se colocaria na tua mesa estaria cheio de gordura. Mas tu cumpriste o julgamento do perverso. Julgamento e justiça tomam conta de ti. Porquanto há ira, cuidado para que ele não te leve embora com seu golpe. Porquanto nem um grande resgate te livrará. Estimará ele tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não desejes a noite, quando as pessoas são cortadas de seus lugares. Tome cuidado, não consideres a iniquidade, porque isso escolheste ao invés da aflição. Eis que Deus exalta pelo seu poder quem ensina como ele, quem lhe ordenou o seu caminho, ou quem pode dizer, tu forjaste iniquidade. Lembra-te de magnificar a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, o homem a contempla de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o conhecemos, nem pode o número dos seus anos ser esquadrinhado. Porque ele faz pequenas as gotas da água, eles derramam a chuva de acordo com o seu vapor, que as nuvens gotejam e destilam sobre o homem abundantemente. Também pode alguém entender as exibições das nuvens ou o barulho de seu tabernáculo?
Eis que ele estende a sua luz sobre elas e cobre o fundo do mar. Porque por essas coisas julga as pessoas. Ele dá alimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e comanda que ela não brilhe por entre a nuvem. O barulho anuncia a tempestade, assim como o gado percebe pelo vapor. Jó 37. Sobre isto também treme o meu coração e se move de seu lugar. Ouvi atentamente o barulho da sua voz e o som que sai da sua boca. Ele o direciona debaixo de todo o céu e a sua luz até os confins da terra. Depois disto, ruge uma voz, ele troveja com a voz de sua excelência, e ele não os deterá quando a sua voz for ouvida. Deus troveja maravilhosamente com a sua voz. Grandes coisas ele faz, as quais não podemos compreender, porque a neve diz, sê sobre a terra, como também a garoa e a forte chuva de sua força. Ele sela as mãos de todo o homem, para que todos os homens possam conhecer a sua obra. Então os animais entram nos seus covis e permanecem em seus lugares. Do sul vem o redemoinho de vento e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e a largura das águas é estreitada. Carrega de umidade a densa nuvem. Ele dispersa sua nuvem brilhante que giram e dão voltas pelos seus conselhos, para que façam o que quer que ele as comande sobre a face do mundo da terra. Ele a faz vir, seja por correção ou por sua terra, ou por misericórdia. Ouve isto, ó Jacó, para e considera as obras maravilhosas de Deus. Acaso tu sabes quando Deus as dispôs e fez brilhar a luz da sua nuvem? Conheces tu o equilíbrio das nuvens e as obras maravilhosas daquele que é perfeito em conhecimento? Como as tuas roupas são aquecidas quando ele aquieta a terra com o vento do sul. Estendeste com ele o céu, que é forte e como um espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque não podemos ordenar nosso discurso por causa das trevas. Se lhe há contado que eu falo? Se um homem falar, certamente ele será engolido. E agora os homens não veem a luz brilhante que está nas nuvens, mas o vento passa e as limpa. Bom tempo vem do norte. Em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não conseguimos alcançá-lo. Ele é excelente em poder e em juízo, e em plenitude de justiça ele não afligirá. Os homens, portanto, o temem. Ele não respeita ninguém que seja sábio de coração. Jó 38. Então o Senhor respondeu a Jó através do redemoinho de vento e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como um homem, porque eu exigirei de ti. E tu me responderás: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-o, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu a linha sobre ela, sobre o que estão presos os seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este irrompeu, como se tivesse saído do útero? Quando eu fiz das nuvens sua vestidura, e da espessa escuridão uma faixa para ela, e quando estabeleci sobre ele meu limite, e coloquei barras e portas, e disse: Até aqui tu virás, porém não mais adiante, e aqui ficarão as tuas ondas orgulhosas. Comandaste tu a manhã desde os teus dias, e fizeste a aurora para conhecer seu lugar, para que tomasse os confins da terra, para que os perversos pudessem ser sacudidos dela. Ela é transformada em barro para selar, e permanece como uma vestimenta, e dos perversos a sua luz é retida, e o braço altivo será quebrado. Ou entraste tu nas fontes do mar, ou andaste em busca da profundidade? Têm sido abertos os portões da morte para ti? Ou viste as portas da sombra da morte?
Tu percebeste a largura da terra? Declara se sabe tudo isso. Onde está o caminho onde a luz habita? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Poderás conduzi-la a seus limites e para que saibas as veredas para sua casa? Sabes tu isso porque tu eras então nascido ou porque o número dos teus dias é grande? Entraste tu nos tesouros da neve ou viste os tesouros do granizo que eu tenho reservado contra os tempos de tribulação para o dia da batalha e guerra? Por qual caminho se difunde a luz que espalha o vento do leste sobre a terra? Quem dividiu um curso de água para que as águas fluíssem, ou um caminho para o relâmpago do trovão, para fazer com que chova sobre a terra, onde nenhum homem está, no deserto, onde não há homem, para satisfazer o chão assolado e gasto, e para fazer com que o broto da tenra erva germine? Tem a chuva um pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Do ventre de quem veio o gelo? E a branca geada do céu, quem a gerou? As águas se escondem como se fossem uma pedra, e a face do abismo se congela. Poderás anular os laços das Pleiades, ou soltar as faixas do Órion? Podes tu abrir a Mazarote em seu tempo? Podes guiar Ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças do céu, ou podes estabelecer o domínio dele sobre a terra? Tu podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas possam te cobrir? Tu podes enviar os raios para que vão e te digam: aqui estamos nós? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu entendimento ao coração? Quem pode numerar as nuvens com sabedoria? Ou quem pode esvaziar os odres do céu? Quando o pó se funde em uma massa e os torrões se unem rapidamente. Caçarás tu a presa para o leão, ou saciarás o apetite dos jovens leões, quando eles se aninharem em seus covis e ficam nas covas à espreita? Quem provê para os corvos o seu alimento quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de alimento? Jó 39. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas dão à luz, ou consegues marcar quando as corças dão cria? Consegues contar o número de meses que elas cumprem? Ou sabes quando elas dão à luz? Elas se encurvam, dão à luz a seus filhotes e lançam de si as suas dores. Seus filhotes são saudáveis, crescem como o trigo, seguem adiante e não retornam para elas. Quem enviou livre o jumento selvagem? Ou quem soltou as amarras do jumento selvagem? Eu lhe dei o deserto por casa, e a terra estéril por moradia. Ele despreza a multidão da cidade, nem mesmo considera o clamor do condutor. A cadeia de montes é o seu pasto, e ele busca todas as coisas verdes. Quererá o unicórnio te servir ou ficar no teu estábulo? Consegues amarrar o unicórnio com sua amarra no arado, ou irá ele escavar os vales após ti? Confiarás nele porque sua força é grande, ou deixarás teu trabalho para ele? Confiarás nele que ele trará para casa a tua semente e a ajuntará em teu celeiro? Deste tu graciosas asas ao pavão, ou asas e penas à avestruz, que deixa seus ovos na terra e o aquece no pó, e se esquece de que o pé os pode esmagar, ou que um animal selvagem pode quebrá-los. Ela se endurece contra seus filhotes, como se eles não fossem seus. Seu trabalho é em vão, sem medo. Porque Deus a privou de sua sabedoria, nem lhe transmitiu o seu entendimento, quando ela se eleva ao alto. Ela zomba do cavalo e de seu cavaleiro. Deste tu força ao cavalo, vestiste seu pescoço com o trovão, consegues espantá-lo como a um gafanhoto? A glória de suas narinas é terrível. Ele escava no vale e se regozija em sua força. Ele vai em frente para encontrar os homens armados. Ele zomba do medo e não se atemoriza, nem vira as costas por causa da espada.
A aljava ressoa contra ele e lança cintilante o escudo. Ele engole a terra com ferocidade e fúria. Nem acredita que esse é o som da trombeta. E diz entre as trombetas, ha, ha. E ele cheira a batalha de longe, o trovão dos capitães e a gritaria. Acaso o falcão voa pela tua sabedoria e estica suas asas em direção ao sul? Acaso a águia se remonta ao teu comando e faz seu ninho no alto? Ela habita e permanece na rocha, sobre o despenhadeiro da rocha, no lugar forte. Dali ela vê a presa e seus olhos a contemplam de longe. Seus filhotes também chupam o sangue, e onde os mortos estão, ali ela está. Jó 40. Ademais, o Senhor respondeu a Jó e disse: Poderá aquele que contende com o Todo-Poderoso instruí-lo? Aquele que reprova a Deus que responda a isso. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que eu sou vil. O que eu te responderei? Colocarei a minha mão sobre minha boca. Uma vez eu falei, mas não responderei. Sim, 2 vezes, mas não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Cinge agora os teus lombos como um homem, eu exigirei de ti e declara-te a mim. Invalidarás tu também o meu juízo? Condenar-me-ás para que possas ser justo? Tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Orna-te agora com majestade e excelência, e arruma-te com glória e beleza. Lança fora a fúria da tua ira, e atenta para todo aquele que é orgulhoso, e humilha-o. Olha para todo aquele que é orgulhoso, e traze-o para baixo, e pisa o perverso em seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, e amarra-lhes a face em secreto. Então eu também confessarei a ti que a tua própria mão direita pode te salvar. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo. Ele come grama como um boi. Eis que agora a sua força está nos seus lombos, e o seu poder está no umbigo de sua barriga. Ele move sua cauda como o cedro. Os tendões de suas pedras estão juntamente envoltos. Seus ossos são como fortes pedaços de bronze. Seus ossos são como barras de ferro. Ele é o principal dos caminhos de Deus. Aquele que o fez pode fazer com que sua espada se aproxime até ele. Certamente os montes lhe trazem comida, onde todos os animais do campo folgam. Ele deita debaixo das árvores com sombra, no abrigo de cana e pântanos. As árvores com sombra o cobrem com ela, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que ele bebe um rio e não se apressa. Ele confia que pode extrair o Jordão para sua boca. Ele o toma com seus olhos, seu nariz perfura as armadilhas. Jó 41. Podes tu fisgar o Leviatã com um anzol, ou sua língua com um cordão que tu deixas cair? Podes pôr um anzol no seu nariz ou furar sua mandíbula com um espinho? Fará ele muitas súplicas a ti? Falará ele palavras suaves a ti? Fará ele um pacto contigo, ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele com um pássaro, ou o prenderás por causa de tuas donzelas? Farão teus companheiros um banquete com ele, ou o repartirão entre os mercadores? Podes tu encher sua pele com ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da batalha, e não o faças mais. Eis que a esperança dele é vã. Não será alguém humilhado só de vê-lo? Ninguém é tão feroz que ouse atiçá-lo. Quem então é capaz de ficar de pé diante de mim? Quem me precedeu para que eu devesse retribuí-lo? O que quer que esteja debaixo de todo o céu é meu. Eu não esconderei suas partes, nem seu poder, nem sua graciosa proporção. Quem pode descobrir a face de sua vestimenta, ou quem pode ir a ele com sua rédea dobrada? Quem pode abrir as portas da sua face? Seus dentes são terríveis ao redor.
Suas escamas são seu orgulho, fechadas juntamente como por um selo apertado. Uma é tão próxima à outra que nem o ar consegue passar entre elas. Elas se ligam umas às outras, ficam juntas de maneira que não podem ser separadas. Através dos seus espirros brilha uma luz, e seus olhos são como as pálpebras da manhã. Da sua boca saem tochas e centelhas de fogo escapam. Das suas narinas sai fumaça, como saem de uma panela fervente ou de um caldeirão. O seu fôlego acende os carvões, e uma chama sai de sua boca. No seu pescoço permanece a força, e a tristeza se transforma em alegria diante dele. Os flocos de sua carne estão juntos. São firmes neles mesmos. Eles não podem ser movidos. O seu coração é firme como uma pedra, sim, duro como um pedaço da mó inferior. Quando ele se levanta, os poderosos temem. Por causa de rupturas, eles purificam. Jó 41, 26. A espada daquele que lhe tocar não consegue impedi-lo, nem a lança, nem o dardo, nem a malha de ferro. Ele considera o ferro como palha e o bronze como pau podre. A flecha não pode fazê-lo fugir. As pedras das fundas se lhe tornam um restolho. Os bengalões são contados como restolho. Ele ri do brandir da lança. Pedras afiadas estão debaixo dele. Ele espalha coisas pontudas e afiadas sobre a lama. Ele faz o abismo ferver como uma panela. Ele faz o mar como uma panela de unguento. Ele faz brilhar um caminho após si. Alguém até pensaria que o abismo ficou grisalho. Sobre a terra não há o que se lhe compare, que tenha sido criado sem medo. Ele contempla todas as coisas altivas. Ele é um rei sobre todos os filhos do orgulho. Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei. Exigirei de ti, e tu declara-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. E assim foi que, depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até meu servo Jó, e oferecei por vós mesmos uma oferta queimada, e o meu servo Jó orará por vós. Por ele eu o aceitarei, para que eu não lide com vós conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Então Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, foram e fizeram de acordo com o que o Senhor lhes ordenou. O Senhor também aceitou Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos,
e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração, até 4 gerações. Então morreu Jó, sendo velho e farto de dias. Amém.